boa tarde pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre calorimetria, né? Lembrando a vocês que não deixem lá de deixar o likezinho nos nossos vídeos, se inscrever no canal e principalmente compartilhar com os amigos de vocês, ok? Então, dando sequência, na aula anterior a gente falou sobre calorimetria. Nós vimos que calorimetria está relacionado com o calor em mudança, na mudança de calor. Falamos um pouco sobre quantidade de calor. Nós vimos que a quantidade de calor nada mais é do que a energia transferida de um corpo para o outro e que ela pode ocorrer de duas maneiras, né? Quantidade de calor sensível e quantidade de calor latente. Sensível quando ocorre apenas a mudança de temperatura e o calor latente quando ocorre a mudança de estado físico. Nós falamos um pouco sobre caloria e sobre capacidade térmica, e agora na aula de hoje nós vamos falar sobre um pouco mais sobre calor específico e também sobre a quantidade de calor sensível, né? Então, dando continuidade, vamos ver o que seria basicamente calor específico. Então, calor específico nada mais é do que o calor, a quantidade de calor que cada grama da substância absorve para variar de 1 grau Celsius a sua temperatura. Então, a gente tem, cada substância tem o seu calor específico. É como se fosse, fazendo uma analogia ao nosso DNA, ou seja, cada pessoa tem o seu DNA. Então, cada material, cada substância terá o seu calor específico, certo? No livro de vocês tem uma páginazinha lá que tem uma tabela com os calores específicos, certo? A gente tem o da água, que é caloria por grama grau Celsius, e lá tem uma tabelazinha. Vou deixar para vocês aí posteriormente, ok? Então, o calor específico nada mais é do que o quociente entre a capacidade térmica e a massa do corpo. Então, o calor específico é minúsculo e a capacidade térmica de ser maiúsculo para diferenciar, certo? Então, a capacidade, o calor específico, ele é medido em caloria por grama grau Celsius, certo? Porque eu tenho aqui a capacidade térmica em calorias por grau Celsius e a massa em grama. Então, caloria por grama grau Celsius, certo? Isso na unidade usual. Se for a unidade no SI, eu vou ter joule por Kelvin quilogramas, ok? Então, a quantidade de calor sensível, nós vimos que a quantidade de calor existe em duas formas, né? A gente vai falar um pouco mais sobre a sensível agora, e o latente a gente vai ver posteriormente. Então, a quantidade de calor sensível é quando o corpo apenas varia a sua temperatura mantendo o seu estado inicial, certo? Ele não muda de estado físico. Então, em resumo, seria quando um corpo troca calor e apenas varia a sua temperatura. Essa quantidade de calor é denominada de calor sensível. A quantidade de calor sensível depende de sua massa, da variação de temperatura e da natureza do material pelo seu calor específico. Exatamente isso aqui que a gente tem. E a questão, a capacidade térmica que a gente falou anteriormente, certo? Então, diante disso, a gente tem que o calor sensível nada mais é do que as duas equaçõezinhas que a gente viu anteriormente. Nós tínhamos que a quantidade de calor é a capacidade térmica vezes a variação de temperatura, que eu vou chamar de equação 1. E a equação que a gente acabou de ver, a capacidade térmica é a massa vezes o calor específico, ou o calor específico é a capacidade térmica dividido pela massa, que a gente vai chamar de equação 2, certo? Então, fazendo isso, substituindo a equação 2 na equação 1,
nós vamos ficar com a seguinte equação. Eu tenho Q é igual a C delta T. Quem é o C maiúsculo? É a massa vezes o calor específico, vezes delta T. Ou seja, a gente tem que a quantidade de calor é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. A gente lembra que variação, quando eu vejo esse deltazinho aqui na física, significa variação de alguma coisa. Então, a variação da temperatura. Então, temperatura final menos a temperatura inicial. A qual é chamada essa equação de equação fundamental da calorimetria, certo? Que parte tudo daqui, quando a gente vai falar de estudo sobre calor, a gente vai partir basicamente desta equação, ok? Então, a quantidade de calor sensível pode ser positiva ou negativa, dependendo das seguintes situações. Nós temos o seguinte: quando eu tenho um corpo, ele pode receber ou ceder calor, ou seja, perder calor. Por exemplo, quando a gente coloca uma vasilha com água quente dentro de água fria, o que é que vai acontecer? Eu tenho temperaturas diferentes, até atingir o equilíbrio térmico com o passar do tempo. Então, quando eles atingirem o equilíbrio térmico, isso significa o quê? Que uma ganhou calor e o outro corpo perdeu calor até atingirem o equilíbrio térmico. Isso ocorre o quê? Um vai estar cedendo o calor e o outro vai estar recebendo o calor, ok? Então, nós vamos ter a quantidade de calor sensível, ela pode ser positiva ou negativa, dependendo de quê? Se ela está recebendo ou perdendo calor. Então, por exemplo, nós temos aqui, quando o corpo recebe o calor, isso significa que a sua temperatura vai aumentar, ou seja, a sua temperatura final vai ser maior do que a temperatura que ele estava inicialmente. Ou seja, no caso da vasilha quente dentro da água fria, a água fria vai estar o quê? Recebendo calor, porque ela vai aumentar a sua temperatura. E ao contrário, quando o corpo cede calor, isso significa que a temperatura vai diminuir, ou seja, a temperatura final menor do que a temperatura inicial. Por exemplo, a vasilha que estava quente, ela vai diminuir a sua temperatura para que atinja o equilíbrio térmico com a água fria. Então, isso significa o quê? Que a quantidade de calor dele vai ser negativa, porque ele está perdendo o calor, ok? Então, para a gente fixar melhor sobre o calor sensível e sobre o calor específico, vamos ver esses próximos exemplos para fixar um pouco melhor o que seria a quantidade de calor sensível e o que seria o calor específico, ok? Então, o primeiro exemplo diz o seguinte: para aquecer 500 gramas de uma certa substância de 20 graus Celsius para 70 graus Celsius, foram necessárias 4.000 calorias. A capacidade térmica e o calor específico valem respectivamente. Então, gente, mesma coisa que a gente fez, sempre a gente faz em relação à resolução de questões. Primeira coisa, nós temos que ler, interpretar o que tem na questão e retirar os dados. Nós temos aqui, primeira informação, a massa, 500 gramas. Temos aqui uma variação de temperatura que varia de 20 para 70 graus Celsius. Foram necessárias 4.000 calorias. A quantidade de calor recebida pelo corpo foi de 4.000 calorias. Então ele pergunta qual a capacidade térmica e qual o calor específico. Então vamos ver os nossos dados. Então os nossos dados, a massa, primeira informação, 500 gramas. A variação de temperatura, a gente sabe que é a temperatura final menos a temperatura inicial, que vai ser temperatura final 70 menos a inicial 20, que vai me dar uma variação de temperatura de 50 graus Celsius. E a quantidade de calor recebida pelo corpo, que foi de 4.000 calorias. E com isso a gente tem as duas outras informações, que é a capacidade térmica que eu quero encontrar e o calor específico. Desculpa aí o galo cantando, mas
faz parte, né? Então vamos lá. Então vamos para a resolução. Ele diz que a capacidade térmica, a gente viu que é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Então minha capacidade térmica vai ser a quantidade de calor recebida, 4.000 kg, dividido pela variação de temperatura, que foi de 50 graus Celsius. Com isso, a gente vai ter que a capacidade térmica vai ser de 80 calorias por graus Celsius. Agora a gente pode, já que tem uma capacidade térmica e a massa, eu posso encontrar o que? O calor específico. Então o meu calor específico vai ser a capacidade térmica dividido pela massa. Então o calor específico vai ser capacidade térmica, 80 calorias por grau Celsius, dividido pela massa, que é 500 gramas. Com isso, o meu calor específico vai ser igual a 0,16 calorias por grama graus Celsius. Ok? Então, nós teríamos a alternativa correta, a letra B, 80 calorias por grau Celsius e 0,16 caloria por grama graus Celsius. Ok? O segundo exemplo, um exemplozinho mais longo, eu tenho que diz o seguinte: uma piscina contém 20.000 litros de água, sua variação de temperatura durante a noite é de menos 5 graus Celsius. Sabendo que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, a energia em quilocalorias perdida pela água ao longo da noite em módulo é de... Então, gente, ó, detalhe. Ele está dizendo que a quantidade de calor vai ser o que? Perdida. Então, se vai ser perdida, nós vamos encontrar um valor para a quantidade de calor, o que? Negativo. Porque a temperatura dela vai estar baixando. Então, quando a temperatura está baixando, ela está perdendo o calor. Ok? Então, a gente vai achar lá no final que é a resposta em módulo. Então nós vimos que o módulo é sempre positivo. Então nós vamos achar a resposta negativa, mas a resposta vai ser uma opção positiva porque ele quer em módulo, ok? Então retirando os dados que a questão nos diz, ele diz que nós sabemos que 1 litro de água, 1 litro de qualquer substância, qualquer coisa, equivale a 1 quilo. Então, se eu tenho 20.000 litros, eu vou ter 20.000 quilos, que é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a 4 quilogramas. Nós teríamos aqui que transformar em grama, mas a gente não vai transformar em grama porque eu tenho aqui quilo. Então, aqui tem quilo. Então, lá no final, a gente já vai estar na unidade correta, porque eu vou sair o grama com grama aqui, vai sobrar só quem que? O quilo, ok? Então, diz ainda que eu tenho um calor específico de 1 caloria por grama grau Celsius, a variação de temperatura que ela ocorre, menos 5 graus Celsius. Com isso, só é aplicar na equação fundamental que a gente viu da calorimetria, que é Q igual mc delta T, ok? M de massa, C de calor específico e delta T de variação de temperatura e Q a quantidade de calor sensível. Ok? Então, a quantidade de calor vai ser igual a massa, 2 vezes 10 elevado a 4, vezes calor específico, 1, vezes a variação de temperatura, menos 5. Então, Q é igual a 2 vezes menos 5, menos 10, vezes 10 elevado a 4, vezes 1. Então, vou ter menos 10 vezes 10 elevado a 4, um expoente aqui, então vou ficar com menos 1 vezes 10 elevado a 5 quilocalorias. Isso quer dizer que o módulo disso aqui vai ser igual a... vai ser igual a 1 vezes 10 elevado a 5 quilocalorias. Então a alternativa correta seria a letra B, ok? Então, gente, chegamos ao final de mais uma videoaula. Não esqueçam de deixar lá o seu like, compartilhar e se inscrever no canal, ok? Bons estudos. Então, dúvidas, só chamar aí no Zap ou até mesmo pelo Facebook Ronaldo Souza. Fique com Deus e até a próxima.